Bom, aí pessoal, continuando, tá? Por exemplo, se a gente considerar, vamos tomar aqui só uns exemplos para a gente se convencer disso, certo? Que aí vai ficar mais fácil de visualizar o que está escrito lá. Então eu vou pegar aqui sigma, aí a minha permutação ela vai ser dada da seguinte maneira: eu peguei aqui o sigma no SN, a gente sabe que denota-se uma permutação lá em SN dessa maneira, aqui a gente coloca os números de 1 a n, aqui a gente coloca os valores que a função assume em cada um desses números, tá? Então no caso dessa sigma aqui, o que é que ela faz, ó? Ela pega o 1 leva no 2, o 2 leva no 1, e essas reticências eu coloquei, mas indicando aqui que em todos os outros ela leva no mesmo valor. Então, para n maior do que 2, ela funciona como uma identidade. Ela só vai ter uma mudança aqui, que no 1 ela vai levar no 2 e no 2 no 1, certo? Então, nesse caso, o que é que acontece com o nosso polinômio quando a gente calcular o p elevado a sigma, né? Observem que lá na definição que eu escrevi, só um momento, tá? Ó, então, na definição aqui de como a gente encontra P de sigma, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar esse produtório, aí vai ficar o x aplicado em sigma de 1, menos x aplicado em sigma de 2, aí o próximo termo é x aplicado em sigma de 1, menos x aplicado em sigma de 3, e assim por diante, tá? Então, quando no 1 e no 2 tem uma mudança, aí aqui no primeiro parênteses vai ficar o x aplicado em sigma de 1 menos x aplicado em sigma de 2, vai ficar sigma de 1 é 2 e sigma de 2 é 1, então vai ficar x2 menos x1. Só que no nosso polinômio original aparecia quem? x1 menos x2, certo? E nos demais termos, né, vai aparecer sempre um índice, a diferença aqui vai ser sempre de um índice. Esse aqui vai ser menor do que esse, porque, por exemplo, quando eu pegar agora no 2 e no 3, são a próxima, para todos os outros aqui, melhor dizendo, né? Porque ó, quando eu pegar agora o sigma de 1 menos o sigma de 3, sigma de 1 é 2, sigma de 3 é 3, então vai ficar x2 menos x3. Então o que vai acontecer é que em vez de ter esse termo aqui, esse outro, ó, ele vai aparecer aqui. Então vocês observam, mudou o sinal desse, e um que estava lá numa certa parte da escrita do P, ele passa para uma outra parte. Daí o porquê que entra isso aqui. Porque quando a gente fizer os produtos e tudo, a gente pode sair deslocando, obviamente, na soma e mudar a posição se necessário para ver que vai diferir desse aqui apenas por um sinal, tá? No final. Aí x de sigma de 1 menos x de sigma de 4. Sigma de 1 é 2, sigma de 4 é 4. Então, para todos os outros vai ficar o mesmo termo, só que a diferença é que eles, em vez de aparecerem na ordem natural que aparecer aqui, eles vão aparecer em uma outra ordem. E esse primeiro termo, em vez de aparecer x1 menos x2, vai aparecer x2 menos x1, que é menos x1 menos x2. Então, tendo em mente que aqui o x de sigma 1 menos x de sigma 2 é x2 menos x1, que é menos isso, né? E os outros termos eles vão aparecer só numa ordem diferente, então por conta disso a gente pode reagrupar esses termos na mesma ordem que eles apareciam aqui. Então o nosso polinômio lá para aquela permutação vai ficar essencialmente esse, só que com um sinal de menos, tá? Então aqui, ó, vai ficar então o P aplicado nesse sigma vai ser menos P, certo? Então, nesse caso, a gente vai dizer que essa permutação é uma permutação ímpar, certo? Porque por conta desse menuzinho que aparece aqui, tá? Agora, vamos pegar uma outra permutação, mas tem outras maneiras que isso pode acontecer, certo? Também de a gente ter uma permutação ímpar, não é só esse caso, mas é só para a gente visualizar esses exemplos que eu fiz, é só para a gente visualizar que, de fato, o que acontece, essencialmente, quando se aplica qualquer permutação, é que alguns termos mudam a ordem dos fatores na diferença, e a posição. Essencialmente é isso que vai acontecer, tá bom? Ó, então, no caso dessa outra permutação, ela vai ter umas mudanças aqui no que vai acontecer. Ela vai diferir da identidade, né? A partir do n igual a 5. Então, do 5 em diante, ela funciona como uma identidade. Só que no 1, o 1 ela leva no 3, o 2 no 4, o 3 no 1 e o 4 no 2, tá? Aí, quando a gente calcula P de sigma para esse caso, não sei porque é que eu botei esse alfa, mas enfim... O que é que vai acontecer? A gente só precisa analisar, né, o que vai acontecer essencialmente com esses termos aqui, ó, com o x1 menos x2,
o x2 menos x3, o x3 menos x4 e o x4 menos o x5. Porque a partir dos demais, na verdade a partir desse aqui, a gente já observou, né, nesse caso a gente vai observar que todos os outros termos sempre, mesmo no caso em que eu estou olhando para o sigma lá quando eu aplico a definição, esse índice sempre vai ser maior do que o segundo. O que pode acontecer alguma mudança é nesses aqui que eu coloquei. Então, eu tenho que x1 menos x2 vai ser, quando eu aplico a sigma, né, no polinômio, vai ser isso aqui. Aí o sigma de 1 é 3 e o sigma de 2 é 4. Então vai ficar x3 menos x4, certo? Então vai ter uma mudança lá na expressão do P. Em vez do primeiro termo ser esse, vai ser esse aqui, tá? Aí quando eu olhar agora para o x2 menos x3, quando eu aplico a sigma vai ficar isso aqui. Sigma de 2 é 4 e sigma de 3 é 1, então fica x4 menos x1, que é menos x1 menos x4, certo? x3 menos x4 vai ser, quando aplica sigma, isso aqui. Sigma de 3 é 1, sigma de 4 é 2. Então fica x1 menos x2. Aparece na mesma ordem que aparece a diferença lá em P. x4 menos x5 vai ser sigma de x de sigma aplicado em 4, desculpem, menos x aplicado em sigma de 5, que dá x2 menos x5. Porque sigma de 4 é 2, sigma de 5 é o próprio 5. Tá? Então acontece isso. Aí nos demais, pessoal, vai acontecer sempre o que vai acontecer, na verdade eu acho que eu devia ter analisado melhor, mas no final é isso que vai acontecer, porque, por exemplo, para o x2 menos x3, né? A gente devia ter analisado, falta analisar os outros casos, mas eu analiso depois com calma e digo se o resultado foi esse mesmo, porque, por exemplo, para o x2 menos x3, ó, como tem uma mudança aqui, quando a gente aplicar... não, mas eu fiz aqui. Eu tô achando que tem alguns que talvez precisassem ser avaliados. Mas eu olho depois e realmente... Vocês podem também fazer essa conta, mas eu vou dar uma olhada se os demais tem algum outro que eu me enganei e achei que não precisava. Mas eu acredito que esses são os principais. São justamente onde tem essas mudanças aqui por conta da sigma, tá? Claro, quanto mais essa permutação atuar sobre quanto mais essa permutação atuar sobre os elementos, no sentido de que, por exemplo, ela não leva ninguém nele mesmo, né? Ela permute a posição dos N elementos, então isso vai dar um pouco mais de trabalho para a gente entender o que vai acontecer, né? Porque vai depender do... Por exemplo, se ela muda o sinal de todos os termos do polinômio original. Mas aí, para a gente saber se esse sinal no final vai ter influência ou não, por exemplo, tem que saber se o N é par, se o N é ímpar, e tem que ter algumas considerações a mais. Aqui foi só para a gente entender que realmente a definição de P elevado a sigma é aquela lá, tá? E que P elevado a sigma, né, qualquer que seja o sigma, dá mais ou menos P, tá bom? Então aqui, ó, outra permutação que a gente vai olhar. Bom, aí, pessoal, o último que eu coloquei foi esse aqui, ó. Que a gente tem, que foi para ter um exemplo de que... Então lá naquele outro, né, o único termo que vai ter uma mudança é esse daqui, ó, no sinal. Então o nosso P elevado a sigma vai dar menos P. Aí a última que eu coloquei é que o sigma agora é essa permutação, que a partir do 5 leva o N nele mesmo, e de N igual a 5, tá? E no 1 ela leva 1 no 4, 2 no 1, 3 no 4 e o 4 no 3. Certo? Nesse caso aqui a gente vai ter que o P elevado a sigma, o próprio P, é o que a gente chama de uma permutação par. Então observem que aqui, ó, eu vou analisar onde tem essas mudanças. Então eu vou pegar x1 menos x2, que vai dar, né, 1 vai no 4 e 2 vai no 1, vai dar x4 menos x1, que é menos x1 menos x4. O x2 menos x3 vai no x1 menos x4. x3 menos x4 vai x4 menos x3, que é menos x3 menos x4. E x4 menos x5 vai no x3 menos x5. Então, nesse caso, ó, os outros também eu vou dar só uma olhada, pensar nessa explicação, porque que nos outros não vai afetar, tá? De modo que, como vai aparecer duas vezes o sinal, vai aparecer o sinal de menos num termo e no outro, vai ficar mais quando a gente fizer a multiplicação de menos 1 com menos 1, certo? E aí o polinômio P elevado a sigma dá o próprio P, tá? Bom, agora... sejam sigma e tal permutações de SN, certo? A gente vai definir agora uma operação entre essas permutações que atuam em P, de modo a obter uma estrutura de grupo, tá? De grupo, ou na verdade subgrupo.
Porque observa que essas permutações que a gente está tomando, que tem esses efeitos no polinômio P, são elementos de SN, tá? Então, a gente vai considerar Claro, a gente pode fazer isso para todos os elementos de SN, né? Ou ele vai ser par, ou vai ser uma permutação par, ou uma permutação ímpar, tá? Então, na verdade, a gente vai observar que para qualquer que seja as permutações sigma e tal, quando a gente calcula P elevado a sigma e depois calcula isso elevado a tal, aplica sigma em P e depois tal no resultado disso, por definição, P aplicado em sigma é isso, vai ficar isso aqui aplicado em tal. E aí, por sua vez, ó, como a gente sempre aplica essa permutação nos índices, vai ficar isso aqui, não é? Ou seja, isso aqui por definição, como isso aqui é tal composto com sigma aplicado em I e tal composto com sigma aplicado em J, vai dar isso, tá? Então, aí, para que eu fiz essa conta? É para a gente observar que, agora, se sigma e tal são permutações pares, então, quando a gente calcula isso aqui, ó, vai dar, como sigma é par, P aplicado em sigma é o próprio P, então vai ficar isso aqui, e como tal é par, vai dar isso. Ou seja, quando eu calculo, aplico uma permutação par no polinômio e depois outra permutação par, o resultado disso ainda continua sendo uma permutação par. Ou seja, como isso aqui é o mesmo que calcular isso, né? O que a gente mostrou essencialmente é que a composição de permutações pares ainda é uma permutação par, porque ela preserva o mesmo polinômio, né? Quando eu pego o P e aplico numa composição de permutações pares, leva no próprio P. Ou seja, a operação composição ela é fechada no conjunto AN das permutações pares de SN, tá? É claro que no caso de uma permutação ímpar, isso não vai ser verdade. A composição de permutações ímpares, a gente podia pensar, e pode também valer isso para permutações ímpares? Não, porque se a gente compor permutações ímpares, o resultado disso vai dar uma permutação par, porque aqui ficaria menos P, não é? Quando a gente aplicasse, ficaria menos P, que vai dar o próprio P, tá? Então, veja que a identidade de SN pertence a N, porque a identidade é uma permutação de SN, né? A identidade de SN é uma permutação que é a função identidade, então ela vai levar P no próprio P, né? P elevado a E é P, tá? Além disso, se a gente considerar sigma pertencente a N, que é esse conjunto das permutações pares, então a inversa de sigma, que é sigma menos 1, também vai pertencer a N. Por quê? Ó? Porque é só a gente observar, basta que a gente mostre que P elevado a isso aqui é o próprio P. Aí observe, a gente sabe que sigma menos 1 composto com sigma é identidade, porque isso aqui é a inversa uma da outra, né? A gente está falando de funções que são objetivas lá no SN, que são formadas de funções objetivas, melhor dizendo. Então, P elevado a P aplicado sigma menos 1, né? Isso aqui é o P, pessoal, eu posso escrever como sendo P calculado em sigma, porque a sigma já estou tomando como uma permutação par, então isso aqui é isso aqui. Só que pela conta que nós fizemos, isso é isso aqui, ó. É P aplicado em sigma menos 1 composto com sigma. Mas, por sua vez, sigma menos 1 composto com sigma é a identidade. E P aplicado na identidade é o próprio P, tá? Então, a gente tem que sigma menos 1... Toda permutação, se eu tenho uma permutação par, a inversa dela também é uma permutação par. Agora, se a gente pega duas permutações pares, então, pelo que a gente provou agora, sigma e tal, então sigma e tal menos 1 pertence a N, e, consequentemente, sigma composto com tal a menos 1 pertence a N. Por quê? Porque a gente já mostrou que ali mais acima, né, ó, que a composição de permutações pares é uma permutação par. Então, como eu já sei que se tal é par, permutação par, tal a menos 1 também é, sigma é, então a composição delas também é uma permutação par, certo? Então, dessa forma, a gente mostrou que a operação de composição no conjunto das permutações pares é fechada, possui um elemento neutro, né, que é a identidade, a permutação identidade, e para quaisquer dois elementos, eu tenho que um deles operado com o inverso do outro sempre pertence a ele. Então, dessa forma, a gente tem que a N é um subgrupo de SN, tá? Então, por exemplo, A3, o conjunto das permutações pares formado por três elementos, é formado por esses três elementos aqui, onde o E é a identidade, sigma é essa função e sigma menos 1 é essa, tá? E aí eu vou deixar para vocês verificarem que
Nesse caso, obviamente que aqui vai dar o próprio P, porque é a identidade. Verifiquem que no caso, quando a gente aplicar em sigma menos 1, dá o próprio P. Nesse caso, dá para a gente fazer a conta toda, daquela forma como eu estava fazendo nos exemplos. Porque aqui o nosso polinômio ele vai ter só... Ele vai ter uma quantidade menor de parcelas lá pelo produtório. Dá para a gente fazer essa conta em todos eles. E verificar de fato que dá isso aqui, certo? E verificar também que as demais permutações de S3, que a gente fez isso na aula passada, encontrou todas, que elas são ímpares, certo? Aí o que é interessante é observar que no S3 a gente tem 6 elementos. Então o que a gente acabou de provar, nesse exemplo que a gente acabou de observar, desculpa, o que a gente vai observar é que 3 dessas 6 são pares e as outras 3 são ímpares. Então na verdade a gente pode provar que sempre o número de permutações pares é igual ao número de permutações ímpares, né? Para qualquer n que a gente tomar. Então nesse caso o número de elementos de AN é o n fatorial, que é o número de elementos de Sn, sobre 2. Tá bom?